Tudo bom, gente? Hoje nós vamos falar especificamente de uma igreja famosa, a famosa Igreja Universal. Eu já fui obreiro dessa igreja, dessa denominação, então vou tecer alguns comentários do qual assim eu tive participação, quando colaborador e tive envolvido no meio, certo? Especificamente do que é feito com os obreiros, né? E com alguns pastores também, no qual a gente viu o sofrimento dessas pessoas. Eu acredito que existem muitos testemunhos a favor da Igreja Universal. Então a própria igreja faz uma propaganda imensa, propagandas maravilhosas, lindas. E eu nunca vejo assim testemunhos na própria Record, evidente que isso não vai acontecer, de coisas que acontecem com o povo e com os obreiros. Eu nunca vi ninguém dizer assim, poxa, depois que eu fui para a igreja eu fiquei pobre, eu quebrei, eu perdi minha esposa, né? Ela se separou de mim. Eu não vejo essas coisas, né? Mas, enfim, sem comentários. Agora, no que tange a vida dos obreiros, eles tentam realmente mandar nos obreiros. Na vida sentimental dos obreiros, com quem casar, aonde ir, aonde não ir, eles tentam praticamente, eles lavam a cabeça do obreiro. Infelizmente é verdade, eu não tenho como aqui colocar panos quentes e defender a igreja. Eu não tenho nenhum ponto positivo para dizer assim, puxa, nesse ponto a Igreja Universal é 10. Eu não tenho aonde dizer, porque faz tudo de errado, certo? Então na questão dos obreiros, eles acostumam humilhar muito os obreiros. É como se fosse um exército, né, onde o comando maior vai humilhando até chegar ao obreiro, porque o obreiro é o último. Eles não têm como humilhar o povo, porque o povo é quem entra com a grana, né? Então o povo que entra com o dinheiro e com as ofertas e assim vai. Então eles costumam a descarregar todo o ódio quando as coisas não dão muito certo nos obreiros. Os obreiros que tem que se virar, o nome já diz tudo, né? O obreiro. Então, meu amigo, se você não acredita, inclusive, no que eu estou falando, eu gostaria que você, que é frequentador dessas igrejas, que você procurasse ser um obreiro. É um desafio. Procure ser obreiro da igreja, né? Se você não acredita, né? Porque na verdade os pastores aconselham os obreiros não comentar com os outros irmãos, com os familiares, aquilo que acontece na reunião de obreiro. Por quê? Porque a pressão ali dentro é muito grande. As ovelhinhas que estão lá fora, né, no átrio, né, na igreja, elas não vão entender essa pressão enorme que é feita em cima dos obreiros para uma série de coisas. Para trabalhar de graça, né, na igreja, para trazer mais pessoas, né? Então, não é que eu queira estar aí difamando essa igreja. O objetivo não é isso. Nós temos que abrir o olho. Assim como eu comentei sobre os testemunhos de Jeová, e praticamente todas as organizações religiosas têm algum ponto muito forte de errado, de coisas extravagantes, lamentável, né? Desviam daquilo que o Messias e o Criador pediu, mas em muito, né? Então a Igreja Universal tem sido uma das, e a Mundial e o Show da Fé, né? Essas igrejas têm se esmerado em manipular pessoas. Então manipula o povo e de uma maneira mais incisiva aos obreiros, que são as pessoas que estão ali entre o povo e os pastores. São pessoas que são humilhadas. Se não atingirem aquilo que os pastores pedem, a humilhação vem. Daí a pessoa, ele é colocado assim como um mau servo, né? Pô, obreiro, mas tu não conseguiu, mas que obreiro mole. Então chama as pessoas de mole todo tempo. Tudo quanto é que é obreiro é mole, né? E até esses pastores auxiliares, quando eles começam, aí eles descarregam nos obreiros o seu ódio, a humilhação que passa pelos superiores. Parece um exército. Ontem eu vi um filme do exército que fez eu lembrar. É a mesma coisa. Aquilo que passa um militar até chegar ao alto comando, é a mesma coisa um obreiro. Então, coisas do tipo assim.
quando os membros de uma igreja começam a não contribuir mais, o pastor sente isso lá na arrecadação. O que ele faz? Ele começa a praticamente humilhar o povo também. E dizer, se você não quer mais a contribuir para Jesus, né, para a igreja, simplesmente, o que você está fazendo aqui? Você não tem fé? Pronto. Ou a pessoa sai fora e não aparece mais, ou continua ajudando esses camaradas, contribuindo cegamente. E os obreiros a mesma coisa. Os obreiros, quando eles não contribuem no sentido de, além deles contribuírem financeiramente com uma série de coisas, né, que a igreja pede, em vez da igreja, essa igreja rica, comprar as coisas para a ceia e para essas outras coisas de eventos que a igreja faz, rosa ungida, uma série de outras coisas, né, toalhinha ungida, quem cai com dinheiro, óleo ungido, suco ungido, vinho ungido, tudo é ungido, toalhinha ungida, pano ungido, tapete ungido, o que tem de coisa ungida não é brincadeira. Mas quem cai com essas coisas? Você pensa que é a igreja? Você que frequenta lá, você não sabe. Eu me admiro. Então eu dou um conselho para você. Seja obreiro. Você frequenta a Igreja Universal e defende esses camaradas? Frequente. Vá ser um obreiro. Force a barra. Peça para o pastor, olha, eu quero informações, eu quero ser um obreiro. Aí você vai ser um obreiro de fé. Você vai me dar razão naquilo que eu falo. Então, a você que não tem interesse mesmo, nem vá, porque você sabe que você vai se incomodar. Porque quando o povo começa, retornando ao que eu estava falando, quando o povo começa a não contribuir mais, eles querem novos clientes, ou seja, eles querem pessoas novas. Então os obreiros têm que se virar, colocar um ônibus nos bairros, certo? E trazer essas pessoas lá para dentro de qualquer maneira. Então quando o povo começa a contribuir, até fica bom para os obreiros, a pressão diminui, né? Se os obreiros resolverem se negar a limpar banheiro ou a fazer qualquer coisa que os pastores pedem, o fogo pega, né? Agora, raciocine comigo. O Messias sempre foi amoroso com os seus discípulos. Ele nunca disciplinou assim de uma maneira enérgica como o pessoal da Universal faz. Esses pastores da Universal, eles são treinados a serem como militares, e é muito estranho isso. E eu até me admiro como alguns obreiros, deve ser por pouco estudo ou por muito amor ao Criador e ao Messias, que ficam contribuindo com esses camaradas. Porque não tem a humilhação que se passa dentro, é muito grande. Então, você, meu amigo, que ainda é obreiro e que está vendo esse vídeo, pense bem aonde você está metido. E você que é obreiro e defende, você é só membro e defende esse cara, seja um obreiro. Daí que você vai entender como funciona o sistema lá dentro, as humilhações e o porquê de muitas coisas, né? Eu acredito que muita gente que segue e defende a Igreja Universal, se ele fosse obreiro por 30 dias, ele teria um outro ponto de vista, né? Mas é de cada um, né? E se também você fizesse aquilo que é correto de fazer, pedir direção ao Criador e lesse melhor as Escrituras ou a Bíblia. Mas analise, pense sobre o assunto. Esse é apenas um alerta, né? E pense com carinho sobre essa questão. Divulgue esse assunto antes de retalhar aquilo que eu estou falando. Eu não sou dono da verdade, apenas a questão é que eu gostaria de compartilhar e de dividir com os irmãos esses assuntos que eu acho muito importante. Obrigado pela sua atenção. Fique na paz do Messias. Até o próximo vídeo. Obrigado.